Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos a nossa palavra, a nossa meditação de hoje, claro, eu quero pedir você que está vendo aí, curta, compartilhe, comente. Quando você faz essa movimentação, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e compartilhe para mais outras pessoas. Isso é muito importante. Afinal, o ID não é só para mim, mas é também para você que está vendo aí. Mas sem mais delongas, vamos para a parte mais importante desse canal, que é a meditação em cima da palavra do Senhor. A nossa meditação, o nosso estudo, a nossa palavra, hoje está em Êxodo 15, eu vou ler a partir do 23. Por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara, e o povo murmurava contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Águas essas que eram amargas. E ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eu fico deslumbrada, maravilhada, quando eu leio a palavra do Senhor. Ela realmente se renova a cada vez que você lê. Cada vez que você lê um versículo, você pode ler ele várias vezes. Cada vez que você lê vai ser uma experiência diferente. O Senhor, ele realmente é melhor do que pensamos, sonhamos. Ele é incrível. Ele não pode ser limitado, como já foi falado aqui. O Senhor é maravilhoso. E somente Ele pode salvar a sua vida, libertar a sua vida e a sua família. Quando o Senhor chega nas nossas vidas, Ele promove salvação, libertação, transformação, cura, paz, que excede todo entendimento. E Ele nos mostra um amor que em nenhum outro lugar nós podemos encontrar. O Senhor é tudo que nós precisamos para viver e sobreviver. Porque eu iniciei a nossa palavra hoje dizendo isso, porque o amor de Deus, Ele é o que nos mantém vivos. O amor de Deus pelo seu povo de Israel, que proporcionou a eles a libertação da escravidão que eles tinham quando estavam no Egito. O amor dele pelo seu povo, ou melhor, o amor dele por nós, fez com que ele deu o seu único filho, para que nós pudéssemos hoje poder dizer que somos filhos e podermos ser salvos. Sem o amor de Deus não seríamos nada. Sem o amor de Deus, eu nem estaria aqui. E só por o amor dele que nós estamos vivos e sobrevivendo a cada dia. Isso é só uma introdução, hein? É muito interessante como a história do povo de Israel vai se desdobrando de acordo com o que nós estamos falando e de acordo com o que nós vamos lendo e entendendo da palavra do Senhor. Vimos um povo que era escravizado pelo povo egípcio. E o Senhor levanta alguém chamado Moisés para libertar o seu povo. Já vimos aqui as pragas que o Senhor jogou sobre o povo do Egito e que foi falado aqui, né? Agora. Já vimos
as maravilhas que o Senhor fez perante o povo de abrir o Mar Vermelho. Quando nós chegamos aqui, o povo já foi liberto da escravidão, o povo já passou o mar, mas o povo tem sede. O povo teve sede. E chegaram em Mara, aonde as águas eram amargas. E eu vou ler uma parte aqui, que eu quero que você se atente. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Queria falar para você que o poder não estava na madeira. O poder não estava em Moisés, mas o poder estava na ordenância de um Senhor que através de uma madeira pode tornar uma água que é amarga doce. Como assim, Sara? A palavra do Senhor, ela tem poder. Ela não volta vazia. Tudo que ele fala, concretiza. Através da palavra do Senhor, pega a madeira, joga na água, a água se torna doce. Foi a palavra do Senhor que tornou aquela água doce para que eles pudessem beber. Mas olha, o Senhor faz grandes feitos com o povo. Mas olha, mais para frente, ele disse: mas eu tenho um estatuto para vocês. Se atentamente ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, eu não vou jogar sobre vocês o que aconteceu com o povo do Egito. Estou parafraseando, tá? E eu, Deus, o mesmo Deus que libertou vocês, eu vou cuidar e curar de cada um de vocês. Resumindo, o Senhor estava dizendo para o povo que ele poderia realmente fazer tudo aquilo que eles precisassem, mas ele só queria que eles o ouvissem e obedecessem os mandamentos deles. Às vezes não conseguimos nem escutar a voz de Deus ou discernir a voz dele. Como nós vamos saber o que ele quer que nós façamos? Uma vez foi falado na minha igreja, através de uma palavra que uma amiga minha deu, né? E que isso germinou em meu coração. Que era sobre o Senhor fala em todo o tempo. E que o Senhor fala até pelo vento. E em uma vez, eu costumo colocar aqui testemunhos, tanto da minha vida como de pessoas, porque isso vivencifica o que está escrito aqui, ó. Nada melhor do que você testemunhar sobre o que aconteceu na vida de alguém, que está escrito nessa palavra aqui, você mostra realmente, essa palavra é mais do que verdadeira. E eu lembro que eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. O Senhor fala até através do vento. E eu lembro que teve um momento que eu estava passando por um processo, que era o processo de habilitação. Quem já passou sabe que é um processo que exige muito de nós. É um processo que, querendo ou não, ele é árduo. Para mim foi. Não sei para vocês, mas eu acredito que seja. Se não for para todos, para uma boa parte. Pelo menos quem eu já escutei falar. E eu precisava de uma resposta de Deus, eu precisava de algo vindo do Senhor. Eu tinha acabado de tomar pau, para dar paz à minha alma, para dar consolo. E eu lembro que eu estava voltando, se eu não me engano, da prova. E aí eu me atentei. E realmente, até através do vento, o Senhor falou comigo.
até através do vento. Se atentamente ouvir a Deus. Mas não é só ouvir a Deus. É saber entender o que Ele está falando e o que Ele quer de nós. O povo já tinha sido liberto. E olha, o Senhor foi mais do que incrível com aquele povo. Ele só pediu, olha, sabe me escutar e obedeça os meus estatutos. Foi algo que o povo poderia ter feito. Mas disso é mais pra frente que vamos falar. Hoje eu quero atentar o Senhor ter poder sobre todas as situações que acontecem em nossas vidas, mas que nós precisamos entender o que Ele está falando conosco. Porque o Senhor pode estar querendo fazer algo, vamos dar um exemplo, né? Vamos exemplificar. Eu quero entrar em uma empresa, né? É o meu sonho entrar naquela empresa. E como já foi falado aqui, que nós somos seres de momentos, mas o Senhor é aquele que sabe todo o processo e já sabe o que vai acontecer lá na frente. O Senhor sabe que aquela empresa não é algo bom para você. E aí durante o processo, o Senhor está falando que você não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E você fala, é isso, ó Deus. As coisas estão tá andando, então é isso que o Senhor quer. E aí você acaba entrando numa empresa que não era para você entrar. Isso gera algo horrível na sua vida. Se atentamente ouvir a Deus. Sabe por quê? O Senhor fala, antes de seguir o estatuto, sobre atentamente ouvir a voz de Deus, que todas as pessoas que realmente na Bíblia atentamente ouviram a voz de Deus e compreenderam o que Ele tinha que falar para eles e o que eles tinham que fazer, foram mais felizes nas suas escolhas. Davi foi um rei e foi um homem segundo o coração de Deus. Sim, as pessoas já sabem. Vamos falar de Davi mais para frente. Mas quando você vai ler os livros que falam sobre o reinado de Davi, sobre o que ele fez, algo me chamou muito a atenção. Todos os passos de Davi, ou quando ele estava no meio de uma guerra, ou quando ele precisava tomar uma decisão, ele orava e pedia a opinião de Deus. Ele ouvia o quê? A voz de Deus. E Davi tinha sucesso nas escolhas que ele fazia de acordo com o que Deus falava para ele. Se atentamente ouvir a Deus. O segredo tá aí. Olha aqui. Pega o caderninho aí, ó. Vindo diretamente do céu. Quer ter boas decisões? Quer ter boas escolhas? Escute a voz de Deus. Quer ser mais feliz nas áreas da sua vida? Escute o que Deus quer. Quer ter bons resultados? Escute o que Deus quer. O Senhor estava dizendo para o seu povo que mais para frente iria sofrer não por falta de entendimento e compreensão, porque o Senhor já estava alertando eles, me escutem, me escutem, me escutem, me escutem. Se o povo tivesse escutado o Senhor logo nessa provação, a primeira, talvez não. O deserto não teria durado 40 anos, não. Se eu não me engano, era para ter durado 40 dias. Tá vendo? É tão importante você escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus e o discernimento sobre ela te livra de situações e de desertos que talvez nem era para você entrar. Mas você não escutou a voz de Deus. Você não escutou a vontade dele. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa publicamente famosa. Eu vou falar aqui, eu não vou falar o nome dela,
eu falo o testemunho que me chamou muita atenção. Ela falou sobre algo na vida dela que eu não vou expor aqui, que era algo que ela queria demais, mas tudo mostrava que não era, mas ela queria demais, e o Senhor permitiu que ela tivesse aquilo que ela queria. Mas ela foi extremamente infeliz. Ela foi extremamente infeliz. Ela não foi feliz. E ela foi frustrada. Porque Deus é ruim, não. Deus a alertou. Mas ela queria tanto algo que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Para que ela pudesse realmente escutar a voz de Deus. E quando ela escutou, ela saiu do problema. Hoje ela fala que vive muito bem, mas ela fala que o Senhor falou claramente com ela: não era o que eu queria para você. Mas como você não me escutava, e você queria tanto e me pedia tanto, eu permiti, para que você visse e entendesse o que eu não queria que você passasse. Ela poderia ter evitado a decepção. Agora, vou falar de mim. Tem algumas decisões que eu tive no passado, que se eu tivesse escutado a voz de Deus, eu teria evitado feridas que afetam a minha vida até hoje. Mas minto, não afetam mais. Deus está me curando. Hoje eu sou melhor do que eu era naquela vez. Mas só depois que eu escutei a voz de Deus, eu pude entender o que é realmente bom para mim. Escutar a voz de Deus nos livra do dia mau. Ou melhor, escutar a voz de Deus não quer dizer que o dia mau não pode chegar na sua vida. No mundo teremos aflição, mas escutar a voz de Deus quer dizer que mesmo no dia mau, você terá paz. Escutar a voz de Deus é entender que tem coisas que vão ter como ser evitadas. E se elas não tiverem como ser evitadas, tiverem que você realmente tiver que viver aquilo, se você escutar a voz de Deus, você vai ter discernimento e compreensão de como sair daquela situação. De como sair daquela situação. O Senhor tem resposta para tudo. Eu quero refrisar de novo, o dia mau ele pode chegar e como ele deve chegar. Mas se escutarmos a voz de Deus, nós sobreviveremos ele. E vamos cantar o hino da vitória. Então a palavra de hoje é sobre escutarmos a voz de Deus. É sobre compreendermos o que Ele quer referente a nós e o que Ele quer fazer em nós. Não queira só do Senhor, meu amado. Não ore apenas pedindo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. A oração é uma conversa, é um diálogo entre nós e Deus. E se só nós falarmos, como Ele vai falar conosco? Como nós vamos entender e compreender a vontade dEle, sendo que nós não deixamos e nem demos tempo dEle falar? E eu vou até me colocar nessa também. Tem momentos que nós só chegamos para o Senhor para pedir. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero tanto. Não é dessa forma não, tá, gente? A gente é mais humilde quando vai falar com Deus. Mas é temor, né? Tanto. Mas quando você falar, Senhor, o que tu queres falar? Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, fala comigo. Uma das formas de Deus falar com você é pela Bíblia, pela palavra dele. Quer que ele fala, mas não lê a Bíblia. Aí já temos um primeiro problema. Meu irmão, dê o Senhor espaço para falar na sua vida. Dê o Senhor espaço para fazer na sua vida. Mas não só sugue Ele pedindo. Não sugue o Senhor só pedindo. Ofereça também Ele
sua vida, o seu louvor, a sua adoração. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Não é só dar, não. Não é só receber, não, né? Você também tem que dar. E quando nós conversamos e temos relacionamentos com Deus, nós também estamos compartilhando e dando Ele a nossa adoração, nosso diálogo. Só vamos trazer aqui. Quando eu escuto a minha mãe, eu a reconheço de cara. Quando eu escuto a minha irmã, eu já reconheço, é minha irmã. Quando eu escuto algumas amigas minhas que são muito próximas de mim, eu já sei que são elas. Mas por que eu sei que são elas? Porque eu reconheço a voz delas, dessas pessoas. Porque eu tenho um relacionamento com elas, eu tenho uma troca com elas. Só vai reconhecer a voz de Deus e o que Ele quer falar conosco aqueles que realmente tiveram um relacionamento com Ele. Eu tenho um tempo que eu estou falando sobre relacionamento, né? Com Deus. Esse é o segredo. O primeiro passo para realmente escutar atentamente a voz de Deus e depois reconhecê-la é abrindo um espaço na sua vida para ter um relacionamento de verdade com Deus. Aí, meu irmão, ninguém te segura. Vai vir a tribulação, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A música, mas é verdade. Ou guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Ou aquela, né? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Essas músicas falam, uma fala do cuidado, da prova dando glória a Deus. Mas se você escutarem elas, você vê o amor de Deus através dela, mas muito importante. Só consegue superar o que é falado nessa música se você tiver um amor, um relacionamento com Deus. E é isso que eu tenho para falar hoje. Se eu falar mais aqui, vai ser de mim. E não estamos aqui para falar nada sobre nós. Vamos finalizar com uma oração? Ora comigo. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Ora comigo. Não fique disperso, ore. Através da sua oração, o Senhor pode te libertar, te restaurar, mudar a história não somente sua, mas da sua vida. Tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos sobre o Senhor. É uma oportunidade cada vez que eu leio, escuto falar sobre o Senhor e sobre os seus feitos. Pai, nos ajude a continuar. Nos ajude a nos relacionar com o Senhor independente da situação. Nos ajude a entender e compreender a sua vontade e realmente sabermos ouvir a tua voz independente da situação. Pai, por mais que alguns achem que não precisem do Senhor, eles estão enganados. Eles precisam do Senhor. Um dia eu também achei que eu já era alto de mim mesma. E eu não precisava mais de ninguém. E até mesmo do Senhor. Mas eu era realmente mais infeliz do que eu pensava. E quando, Senhor, eu realmente caí em mim como o filho pródigo caiu, eu reconheci, Pai, como eu sou dependente do Senhor e como eu preciso de Ti. Oh, Pai, ajude essa pessoa que está vendo esse vídeo cair em si. Reconhecer que o Senhor é o que ela precisa.
Reconhecer que o Senhor é aquele que traz salvação não somente para ela, mas para os familiares dela. Pai, nos ajude a entender e compreender a Tua vontade. Nos ajude a discernir e ouvir a Tua voz. E Pai, quando o dia mau chegar e as dificuldades chegarem, que nós possamos nos atentar a Ti, entender o que o Senhor quer falar através dela. Mas que nós possamos entender que um relacionamento não é só sobre receber, mas também nós temos que dar ao Senhor. Nós temos que dar louvores, render graça, dedicar também ao Senhor, não é só receber. Que nós possamos priorizar também o relacionamento com o Senhor, como o Senhor nos prioriza. Pai, eu te amo, e não é de boca para fora. E quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. E que o seu amor possa preencher todos os vazios do coração dessas pessoas que estão vendo esse vídeo. É que eu te peço no teu santo nome, amém. No mais, meu amado, fique com Deus e não se esqueça, Ele é a solução de tudo. E nos encontramos semana que vem com mais uma palavra, a qual o Senhor tem para falar em nossos corações. Tchau, tchau e fique com Deus.